Mais uma classe, mais uma lição fantástica de João. E é muito bom ter você conosco nessa classe, para a gente aprender juntos lições maravilhosas, milagres maravilhosos, testemunhos maravilhosos que João relata para a minha e para a sua fé. Lembre-se daquele primeiro versinho nosso que está no final de João, mas foi bem no início da lição. Essas coisas eu escrevi para que tenhais fé nele. E nós estamos estudando um livro que vai aumentar e está aumentando a minha fé e a sua fé na pessoa de Cristo Jesus. E o título da lição de hoje é Bem-aventurados os que creem. E para essa lição eu tenho uma pessoa também muito especial aqui. Como é que você está, Enio? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui. Ô, Enio, nós deixamos teu microfone muito baixo, né? Vou ajustar aqui. Se quiser, pode pegar aqui assim, dar uma viradinha, isso. Maravilha. É que nós estamos muito ruins para... Kevin, que o teu ajudante está mal demais, Kevin, certo? Mas, Enio, você está bem demais, a família está bem? Graças a Deus, agradeço o convite. Para nós é um privilégio ter você aqui. Para nós é um privilégio, a gente gosta muito de você, tá? Obrigado. E o meu amigão Elton? Tudo ótimo, maravilha. Estou muito Elton, feliz como é também. que é? Semana que vem nós vamos estar aqui de novo, né? Você vai estar convidado com a gente, vai estar bem acompanhado. Obrigado. Certo? E hoje também você vai estar com cabelo, pelo menos, né? É verdade. E pela primeira vez. Ah, é? Primeira vez? Você foi com o Joel? É, isso mesmo. O Joel, e depois foi com o diretor, né? Com o Bruno, né? Isso mesmo. O Joel tá de férias. O Joel tirou uma folga, mas nós já vamos puxar ele de novo aqui, tá pensando que vai escapar. Mas bom ter vocês dois aqui, tá? Legal, bacana. E melhor ainda ter você com a gente, né? Assistindo, estando conosco, interagindo. Ali tem o nosso WhatsApp, manda aí o seu pedido de oração, teu agradecimento, o seu abraço, certo? E é muito bom estarmos juntos. Kevin, muito obrigado, tá? Por mais estar com a gente mais uma lição. E, Enio, aqui você foi sorteado. Aqui tem um sorteio aqui que o Elton que faz sorteio, ele sempre é o do lado, certo? Você vai ter o privilégio de orar por nós, pela nossa classe, tá? E também pelos nossos amigos que estão nos assistindo. E eles também, quando você estiver orando, vai estar orando junto com a gente, pela gente, tá? Maravilha. Então, você que está aí, coloque seu pedido na mão de Deus e nós vamos interagir junto com o Enio, para que Deus ouça cada vez mais as nossas preces e responda com aquilo que é melhor para nós. Você ora para a gente? Amém. Oro sim. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pela saúde, pela vida. Amém. Pai, te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, também com os nossos amigos que nos acompanham, que eles possam ser abençoados por Ti, Pai. Amém. Manda Teu Santo Espírito através de nós, que nós possamos estudar e compreender a lição agora, que cada vez mais nós possamos nos achegarmos a Ti, ó Pai. Amém. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e Te peço humildemente que esteja com o pedido de cada um que nos acompanha através dessa transmissão. Amém. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o título é Bem-aventurados os que creem, ou que creram. Né? Se lê melhor, né? Se não tiver bem da vista, é creram que está aqui, né? Creram. E o versinho nosso, o versinho que você pode ir, o verso para memorizar, mas segundo a idade, né, a gente não memoriza mais nada, só esquece, mas está lá em João 20, verso 29. João 20, verso 29. O Enio, o Kevin já teve... O Elton também é jovem, né? Agora, Elton, para decorar, tá difícil. Mas vamos lá, olha que verso fantástico. Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bom, antes da gente entrar na lição de sábado, eu sei que vocês têm alguma coisa para falar desse verso. O que esse verso está falando aqui? É do passado, presente, futuro? Que esquema é esse do verso? Vamos lá. Na verdade, eu considero isso aqui como presente, passado e futuro. Ah, é? Né? Porque o que acontece? Nós, hoje, né, nos nossos dias, vivemos aqui e muitos de nós não estávamos ali com Cristo, né, observando os milagres, que nem os discípulos, tendo aquele privilégio de estar com Ele. Mas nós não acreditamos em Cristo? Estamos aqui como cristãos, Estamos né? aqui como cristãos e acreditamos na esperança da segunda vinda de Cristo, Jesus, que é uma isso. profecia. Isso. Então eu posso falar que o pessoal de casa que está acompanhando a gente, que acredita em Jesus, É esse eles são bem-aventurado? bem-aventurados. Ah, legal. Olha que interessante, Jesus falando aqui. Você não viu, mas creu, então você é bem-aventurado, meu filho. Elton, qual é a importância de crer sem ver?
Aí é a questão da fé, né? Aquela palavrinha pequenininha, mas custosa. E fé se adquire tendo comunhão cada vez maior com Ele, né? Através da palavra, através de testemunho, através de fazer a vontade dEle. Então, assim, nós nunca vimos nada disso que é relatado, que eles viram. Mas nós sabemos que aconteceu e temos a certeza de que Ele está conosco. Porque Ele falou, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou, não abandonou os discípulos naquela época e não nos abandona também. Que bênção, amém. Na lição de sábado, vem falando assim que teve pessoas que viram e creram, né? Eu achei legal ali alguns exemplos, né? Vocês viram alguns exemplos, tem, tipo assim, os samaritanos, né? O que o samaritano falou? Eu não creio, mas porque você falou não. Sim. Nós fomos lá e vimos. Nós temos aqui o exemplo de João Batista também, né, que declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós sabemos também, através dessa frase, a teologia e a profecia tudo contido nela. Então é muito interessante, né? Nós temos o Evangelho de João, e eu costumo dizer que João ali é o mais observador, né? E ele era aquele amigo mais próximo de Cristo, tanto que era o discípulo amado. Mas João Evangelista aqui, ele coloca uns pontos muito interessantes. Por exemplo, André, né, que foi lá e contou ao seu irmão: achamos o Messias. Olha que privilégio, né, que alegria. Essas pessoas ficaram motivadas ali, entenderam que Jesus fazia parte de uma promessa. Interessante. Tem Marta também, né? Eu creio, né? Exato. Quer dizer, e o interessante de Marta, que eu acho legal, é que ela cria no presente Jesus ali, e ainda eleva para o futuro, né? Que eles vão ressuscitar na sua volta. Sua volta, quer dizer, ou seja... Ressurreição do último dia. Vocês que é do português têm o pretérito... Eu sei lá, eu aprendi quando eu tinha 3 anos de idade. Eu sou de números, então... O professor de português era semana passada que estava aqui, então nós estamos perdidos, né? Mas o interessante é a gente ter a certeza de que as pessoas que tiveram contato pessoal com Cristo e abriram o coração, creram. Sim. E hoje, se nós tivermos um encontro pessoal com Cristo, vai acontecer a mesma coisa. Mesmo sem ver, vamos crer, né? Agora, na lição de segunda-feira, estou ficando doido, de domingo, vem retrocedendo a gente para a época de João, né? Lá no passado, já estou ficando doido, na época de Abraão. Lá no passado, né? Quando Jesus falou da divindade dele e chamou uma testemunha que era Abraão, né? Abraão viu, né? Alguma coisa assim. O que ele estava chamando para si, assim? Pode falar? Posso falar? Pode. É interessante que Abraão, a promessa e o cumprimento disso tudo, ele nem pôde ver, né? Por que eu digo isso? Lá em Hebreus você vai ver que Abraão, ele não é só pai da nação judaica, mas ele é pai de todo aquele que crê em Cristo. Então, a descendência dele seria muito maior do que as estrelas do céu. E, aparentemente, ele não entendeu isso, né? O patriarca Abraão entendeu que ele seria pai daquela nação, dos hebreus, não de todos aqueles ali que crescem em Cristo. E olha só que fantástico. Isso que Cristo estava falando era o quê? Da descendência de Abraão viria o Messias, viria Jesus. E o interessante, né? Eu achei que esse texto aqui, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. De que dia que ele está falando aí mesmo? Você falou, mas é só para a gente frisar. Da segunda volta que nós estamos esperando ou do nascimento de Jesus, que você falou, né? Do nascimento de Jesus. Imagina o privilégio de Abraão ver e falar: caramba, vai vir o Salvador nosso, vem. Como é legal, né? Interessante também, só uma observação, que no Monte Moriá, no sacrifício ali de Isaac, ele também tem uma simbologia que apontava para o Messias. O Cordeiro, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não era mais necessário aquele cerimonial do sacrifício do Cordeiro, porque o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, estava ali. Então ele mostrava que o sacrifício de Cristo intercederia, claro, no lugar de Isaac, mas era o Filho de Deus morrendo por nós e trazendo salvação àquele povo. Amém. Agora, Elton, qual era a importância de ter Abraão como testemunha? Eu gosto muito do comentário de Ellen White, que ela traz para nós a lição, que ela compara assim: a lenha do sacrifício foi carregada por Isaac até o altar.
Jesus carregou a cruz até o local do sacrifício. Tanto Isaac quanto Jesus estavam dispostos a serem o quê? O sacrifício. Ou seja, o que Abraão passou era o que Jesus iria passar lá na frente, por ele. E aí vem aquela questão, né? Isaac era um tipo de quem? De Cristo. Porque ele era muito mais forte do que o Abraão na época. O Abraão já era mais de idade, ele era um jovem, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente vê que tudo que aconteceu lá demonstrava que Abraão sentiu que Deus ia passar tendo seu filho o quê? Morrendo em sacrifício por todos nós, né? Eu achei muito bonito isso. E ela fala que Abraão, antes de morrer, pediu a Deus, né, para ter essa visão. E ele viu. Ele viu isso e se alegrou. Por isso que ele se alegrou. Porque ele viu ali o cumprimento da promessa. Não era o sacrifício do filho dele, era o sacrifício de Jesus. Agora, interessante, quando Jesus fala disso para os líderes religiosos ali, eles ficaram bem contentes, né? Quando Jesus falou assim, não, ficaram, Enio? Não, né? Eles perguntaram, mas como assim? Você, aqui, ó, para ser bem exato, né? João 8, né? 56, 57, fala, você não tem nem 50 anos e viu Abraão, patriarca? E aí Jesus dá aquela resposta fantástica, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aí eles foram lá abraçar Jesus, foram? Não. Foram juntar as pedras para apedrejar Jesus com tanta raiva que eles ficaram, né? Sabe uma coisa, eu gosto sempre de frisar, eu gosto sempre de trazer um pouquinho para a nossa época, como nós somos, né? Essa mesma reação a gente tem com algumas verdades que a gente ouve que contrariam as nossas verdades. Quando alguém senta com você e fala, Jefferson, você fez isso, cara? Você conhece a palavra de Deus? Só que eu estou tão convicto de que aquilo que eu estou fazendo é o que eu quero e para mim está bem, que qual é a vontade da gente? Juntar uma pedra e mandar o cara? Como a gente tem que cuidar, né? Como a gente tem que cuidar, porque Deus vai usar pessoas da mesma forma que ele se auto-usou para chamar a atenção do pessoal. Olha quem está aqui, quem alegrou Abraão está diante de vocês, né? Exatamente, e é interessante que aquele pessoal ali que juntou aquelas pedras, eles eram líderes religiosos da época, eram pessoas estudadas, né? Sabiam das profecias, entendiam a palavra de Deus, mas infelizmente não reconheceram Jesus como Messias. Que era o mais importante. Era o mais importante. Tem uma parábola que fala, né, que mandou, né, do vinho, é o cara que cultiva vinha, vinhocultor, uma coisa assim. Vai lá, planta uma vinha, arrenda, aí vem, né? Nós vimos em Marcos isso, não vimos? Acho que vimos em Marcos. Aí mandou os empregados, deram um jeito, bateram, mataram, mandou o filho. Aí o filho foi morto. Aí vem o homem e acaba com tudo, né? Ou seja, Jesus estava ali como sendo intermediário, né, entre o pai e a nação para resolver o problema da nação. Um enviado de Deus, né? O eu sou, né? O enviado de Deus. O pessoal recusou. Agora, interessante que esse testemunho que Jesus dá dele, falando de Abraão, trazendo Abraão, nós temos da época deles também, né? O tal de Maria, é isso mesmo? Exato, né? Uma das partes mais bonitas da Bíblia, né? Eu sei que vocês gostam fantástico disso. Por quê? O que me chama a atenção aqui? O que me chama a atenção de você falar, eu vou falar para vocês aí, vocês que estão aí, vocês não têm o privilégio que nós temos aqui. Hoje nós estamos assim com um perfume gostoso aqui, não estamos, Elton? Não é meu, nem seu, pelo que eu estou vendo. Não. É o teu? Não. É do... Enio, você tá muito cheiroso. E eu vou ser sincero, esse perfume não é um terço do que o nardo puro é. Aí, ó. Você imagina como ficou aquela situação, uma delícia, né? Uma delícia. Pode contar, desculpa a brincadeira. Saiu bem. Saiu legal? E ainda é interessante mostrar aqui que Maria, ela quis fazer isso em sigilo, né? Ela não queria divulgar, não queria holofote ali, falar, não, olha Maria o que ela está fazendo. Não, ela queria fazer escondido. Mas é como claro fazer que o perfume realçou, né, o cheiro ali, colocou ali a situação agradável, né, e todos ali viram o que ela estava fazendo. Mas é claro que existe um significado por detrás disso, né? Ela não era uma das convidadas de honra ali na festa ali que Simão estava dando, né? E eles estavam celebrando. E Maria, nessa atitude de gratidão,
existia ali um significado do perdão dos pecados ali, que ela estava feliz, né? E muito mais pela ressurreição do irmão dela, que era Lázaro. Então... Tinha tudo para agradecer, né? Ela se derramou mesmo, ela se entregou aos pés de Cristo, né? Então, esse significado de você ter uma atitude de gratidão, poucas pessoas, se não for só Maria ali, porque eu posso dizer que demonstrou uma atitude de gratidão em entregar alguma coisa a Cristo depois de um milagre realizado. E o milagre não foi para ela, foi para um parente. Mas ela teve uma atitude tão nobre de gratidão que ela não se importou em fazer ali, entregar o que melhor ela tinha. Interessante também falar que esse nardo puro que ela tinha era para uma outra situação. É, isso. Né? E ela antecipou. E se deu melhor antecipando, né? Com certeza. Ou seja, ela cria em tudo aquilo que Jesus havia falado sobre ele morrer. Que os discípulos não creram, ela cria. E ela cria. Interessante, né? Quando fala que era preparado para um outro momento. Agora, você quer comentar alguma coisa, Elton? Aqui fala que ela ia preparar para a morte dele, né? Mas aqui ela ficou sabendo que ele ia ser ungido o quê? Rei, né? Então falou, opa, deixei antes, né? Feliz agora que eu vou ungir ele mesmo, mas por gratidão, alegria, por tudo que tinha. Ela que tinha 7 demônios. 7 demônios, isso. E a gente vê em João 11 que ela aqui fala que ela tinha ungido uma outra ocasião, 2 vezes, né? Ela ungiu a Jesus. Aqui, anteriormente, tem outra passagem que fala sobre isso. Então, assim, é tudo gratidão, muita gratidão, porque Jesus fez muita coisa boa na família dela, né? Porque as pessoas sofriam muito. E o quanto Jesus amava essa família, né? E quanto Jesus fez por eles, e essa gratidão dela foi uma coisa assim. E quando a gente vê os detalhes dessa, né, unção dela, o quanto que foi reprovada a ação de pessoas importantes que estavam lá. Estavam na roda, né? Na roda, com aparência de pureza, de santidade, de ser melhor, coisa e tal, e não tiveram essa gratidão que ela teve. Até eu acho interessante quando ele olha para Simão, né, e fala assim, rapaz, eu entrei aqui, você nem lavar meus pés, você lavou. Que era uma coisa que qualquer um que entrasse em qualquer casa tinha alguém para lavar o pé desse qualquer um que chegasse. Simão estava diante de um rei dos reis e não reconheceu, né? E agora você vai falar da mulher, eu acho interessante, né, quando a gente entra nesse assunto. Agora, uma outra coisa, 2 coisas que vocês chamaram a atenção aqui, para os tempos de hoje, né? O Elton chamou a atenção como Jesus se sentia bem na casa de Maria, né? De Marta e Lázaro. E Ellen White, né, revelada por Deus, ela diz, um lar organizado. O céu sente prazer de se fazer presente numa casa organizada. Amém. Amém. Olha o privilégio que a gente tem, né? Com certeza. Então a gente tem que cuidar com isso. Agora, qual o significado que teve esse ato de Maria? Vamos lá. Que significado que tinha? Que reconhecimento que tinha nisso? Eu sei que vocês falaram, mas eu gosto de frisar algumas coisas, porque a lição está chamando a atenção para frisar, e vocês podem repetir tudo de novo. Diz o meu pai, não sei se é porque eu era burro mesmo, que a repetição fazia eu aprender, e a repetição, os sábios gostam de repetição. Sim. Agora, se a conversa é fiada, pode repetir. Era uma atitude de gratidão, né? Ela elogiou Jesus ali em forma de gratidão pelo perdão dos pecados dela. Ela entendeu que ele era o Messias, né? Essa é a palavra, reconhecimento. E depois a ressurreição, a atitude, o milagre que aconteceu na família dela, né? E é interessante também falar de uma pessoa que se sentiu chateado naquela situação, que foi Judas, né? Ah, tá, o bonitão. O bonitão da balachita. E hoje eu fico pensando, minha oração assim, diária é, Deus, me quebra o meu ego. Porque eu vejo aqui Judas com uma atitude, né, narcisista. Por que você está fazendo isso aí? Vende esse perfume, dá para os pobres esse dinheiro, vai ser mais útil do que ungir o Messias. Olha só, que coisa, né? E Jesus novamente dá uma resposta, como ele fez lá com os fariseus, falando de Abraão. Ele fala, os pobres vocês vão ter para sempre no meio de vocês, mas comigo é só um período. Então, isso tudo traz um significado ainda maior, né, para a gente. Tá, agora vou pegar o que vocês hoje também, o Elton tocou nesse assunto da gratidão. Você falou que o teu perfume não era 1/3. Parece que era trabalho de 1 ano, né? 1 ano. Exato. O salário de 1 ano ali para você conseguir uma essência daquela, né? Sabe, Elton, uma coisa que vocês falando aí, quando você falou, me chamou a atenção disso, eu falei assim, mas engraçado, né?
Hoje a gente quer dar uma oferta, é a menor moeda, não é? Eu lembro assim, existia uma coisa na igreja que eu nunca entendi direito, e hoje eu não entendo. Que os velhos falavam, olha, se você tiver um pé de fruta que não dá fruta, dedica ele a Deus e vende e dá de oferta. Por que não pega o que dá fruta e já dedica a Deus para dar mais fruta? Mais fruta ainda. Você entendeu? Ou seja, nós somos acostumados de dar para Deus aquilo que não presta, para ver se ele dá um jeito para a gente aproveitar alguma coisa daquilo que não presta. E a gente vê Maria tomando uma atitude totalmente diferente, né? Exato. Imagina a economia de um ano usado num perfume para, você chamou a atenção disso, para ungir os pés do rei do universo. E é interessante também que é uma atitude de entrega, né? E quando a gente fala entrega, é entrega sem reservas. Não é dar o mínimo ali. Não, é dar tudo mesmo, entrega tudo a Jesus. Temos que aprender, não tem, Melton? E a lição fala aqui, né? Jesus sabia o que havia no coração de Maria e no coração de Judas. E ele também sabe o que existe no nosso coração. Nem fala isso, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, aí continua. E o que isso nos diz sobre a necessidade de ter Cristo como nossa justiça, transformando-nos e cobrindo-nos com o seu manto de justiça? Dependência total de quem? De Jesus. Ali estava Maria fazendo o quê? Jesus, eu me entrego toda a ti, minha vida está nas tuas mãos, né? E Judas estava o quê? Só pensando em quê? Nele, só nas coisas deste mundo. Duas pessoas próximas de Jesus e uma tão distante. Totalmente antagônicas, né? Totalmente. Então, a gente tem que abrir o olho para isso. Então, peraí, o mesmo evangelho pode causar diferentes visões. Pois é. Exato. Ainda mais nesse mundo agora que o evangelho é o quê? É comércio. Só comércio, só venha a mim. Não, esses dias a gente contar para você. Eu não sei se é fofoca, mas estava lá. Ó, não toma isso com base, não. Aí pegaram um pastor sendo num restaurante caro. E numa noite anterior ele já tinha feito uma mulher dar quase uma moto lá e ainda tinha que devolver mais dízimo ainda. E a pessoa foi questionando, mas peraí, o senhor arrancou quase o dinheiro da mulher ontem e o senhor sendo num restaurante caro desse? Falou, não, mas o dízimo ela tem que pagar e a oferta também tem que pagar. Ou seja, não estou dizendo que não é para dar dízimo, não é para dar oferta, mas ele tinha estipulado o valor e fez a pessoa dar. Então, ou seja, o coração nosso tem que estar no evangelho certo, porque senão o evangelho errado faz com que a gente tome posições totalmente antagônicas à verdade, né? E algo muito interessante, só para complementar o que você falou aqui, Jefferson, e o Elton também, é que Jesus ele nunca fez algo em benefício próprio. E ele poderia ter feito. Ele tinha todos os motivos. Tinha poder à vontade, né? Com certeza. Era ilimitado ali, né? Mas ele nunca utilizou. Ele utilizou para quê? Manifestar a glória do Pai que tinha enviado ele. Interessante. Então, é muito interessante. A gente vê Judas aqui, não, benefício próprio. Se eu estivesse lá, estava tudo certo. Se o nardo fosse no meu pé... tranquilo, mas no pé dele não, né? Mas no pé de Cristo não. É desperdício. E aí, eu não sei você, mas eu sou mais ou menos assim. Então a gente tem que mudar o coração. Como o Elton diz, render-nos ao Espírito Santo, né, Elton? Sempre. Agora, quando a gente vai... Tem um personagem... eu vou falar para vocês assim, de coração. Esse personagem, eu tenho uma dó dele na Bíblia. Pilatos. Eu tenho uma dó dele. Ali é o puro exemplo de quem amou o mundo, né? Quem ama o mundo e o que no mundo há, e abandonou uma convicção. Quando você olha para Pilatos, o que você vê em Pilatos, Enes, assim? O que eu vejo é o seguinte, Pilatos ele não tinha um conhecimento, né, da profecia messiânica, ele adorava outros deuses, ele estava ali e naquele meio ele teve que julgar Jesus. E olha só que interessante, né, uma pessoa que está totalmente fora, né, não tem nenhum conhecimento ali, e quando ele procurava ali Caifás, que era o sumo sacerdote, foi até Herodes, e o que ele viu? Ele viu que a nação judaica ali não estava reconhecendo Jesus. Mas ele não viu culpa em Jesus. Isso é o mais interessante, que era uma pessoa de fora, ele tinha todos os meios para falar, não, se o pessoal está falando que Jesus não presta realmente mesmo. Não presta. Mas ele falou, nesse homem não há dolo, né? Não é culpa, é inocente, né, de todas as acusações. E o interessante, Elton, que ele chegou a conclusões que os outros não chegaram, que os líderes não chegaram. Exato. E a gente vê que a lição traz que ele ia ser mais um prisioneiro, ele ia resolver rápido e ir embora. Mas a hora que ele viu Jesus,
Ellen White comenta isso, né? Ele viu como um ser totalmente uma pessoa totalmente diferente do que ele estava acostumado a ver, que ele impressionou ele. Ela fala até que tinha uma luz em volta do rosto de Jesus, assim, que ele falou, gente, isso não é normal, tem alguma divindade aqui. Com certeza. E aquilo mexeu com ele. O Espírito Santo estava mexendo Trabalhando com o coração dele. Tanto é que mandou um sonho para a esposa dele. Para a esposa dele, ó, não se envolva com esse. E ele estava convicto por 3 vezes, falou, não vejo nada de errado com ele. Vocês estão. Ele percebeu que eles estavam querendo por inveja, por querer acabar com Jesus por causa disso. E interessante que ele fez de tudo, fala que ele fez de tudo para livrar a Jesus. Agora, o interessante é o que ele escreveu na plaquinha. Naquela plaquinha. Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Ou seja, ele reconheceu pelo Espírito Santo, mesmo com o coração duro, quem era Jesus. O que os que eram seus, né, os judeus, não tiveram capacidade de reconhecer. E é interessante também a fala de Jesus para ele, né? Olha só que interessante, dos lábios de Jesus saiu: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então aquilo ali para Pilatos não dá para imaginar, né? Foi uma coisa assim, realmente Jesus ele era muito intencional no que ele falava. E esse dizer de Jesus chamou a atenção de Pilatos, que Pilatos fez para mim uma das perguntas mais importantes da Bíblia. O que é a verdade? Só que a Bíblia diz que ele fez a pergunta, e Ellen White também fala, ele fez a pergunta e no mesmo instante saiu. Não ficou ali para ouvir Jesus dizendo aquilo que ele tinha dito antes, né? Jesus diria, eu sou a verdade e a vida, né? Eu vi o Elton, quando o Elton fica fuçando assim, eu olho pro Elton ali. Hoje eu estou preocupado com as perguntas do rodapé aqui. Vai lá, não, são as melhores, vai lá. O que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e a pressão popular nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Isso acontece. Acontece muito. Muito, né? Então, assim, na escola, é muito no fácil trabalho. a gente agora falar assim, esse Pilatos foi... Mas a pressão... Quantas vezes nós sofremos pressão e sofremos... Trabalhar no sábado. Exatamente. Então, assim, é algo assim, só com muito Cristo no coração, muita comunhão para vencer. Porque senão, o que Pilatos? Pilatos era uma pessoa importante, né? Ele viu assim, nossa, eu vou perder isso. A gente tem tendência a olhar para isso, né? Vou seguir a Jesus, vou perder isso, perder aquilo. Não vou fazer isso. Ele está perdendo o melhor. Pilatos perdeu o melhor. Agora, a verdade estava de frente a ele. Ele não quis. Agora, o que aconteceu com ele depois? Logo depois que Jesus morreu? Poucozinho, disse que não deu nem 10 anos. Perdeu tudo. Pilatos, a história diz que ele morreu como um louco de remorso. Posso ler o que eu li no comentário? Pode, vai lá. Fala assim, despojado de honra, Pilatos, despojado de honra e exilado em Gália, na França, Pilatos foi tomado de intensa depressão e tirou a própria vida. Isso está escrito aqui nos comentários da história. Então, assim... Adiantou? Não adianta. O caminho é um só. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada nesse mundo pode pode dar maior significado do que isso, né? Tem gente que está se vendendo por pouca coisa. Satanás oferece migalha, miséria desse mundo, e as pessoas estão deixando Jesus por causa disso. Por nada, né? E às vezes eu tenho que tomar cuidado, porque tem horas que a gente dá uma vacilada, e não podemos fazer isso. Tem que ser convicto, tem que falar mesmo que Jesus é o rei da minha vida. E tem que permitir que ele seja esse rei, né? Eu fico até imaginando depois, né, se ele aceitasse Jesus como a verdade, né? O testemunho de Pilatos, né, seria tremendo, né? Porque, poxa, ele estava ali, né? E claro, teve toda a influência do povo judeu para crucificar Jesus, mas ele teve a oportunidade de conversão, mas ele ficou pensando, mas se eu seguir Jesus, eu vou perder o que eu tenho. E, na verdade, não tinha nada, né? Ele morreu como exilado. Essa aparente sensação que a gente tem de ter tudo, às vezes esquece que nós não temos nada. E não somos nada. Né?
Tem que cuidar com esses aparentes. Agora, veja só. A Pilatos estava na frente de Jesus. Maria na frente de Jesus. Jesus traz Abraão. Está na parte de domingo. Agora, na parte de quarta-feira, está aqui o testemunho do Kevin. Ah, não, desculpa, Kevin. É Tomé. Não é o seu, não, desculpa. Tomé. E esse personagemzinho? O que vocês têm para falar de Tomé? O homem que crê, fácil, não é? Nada disso. Não? Ele tem que ver para crer. Nossa, mãe. Ele só acredita vendo, né? Vixe. E Tomé é um modelo das pessoas hoje em dia, né? Tanta incredulidade que a gente absorve, que só acredita se tocar ali, ver. E a gente vive uma era assim também, né? Se eu não ver os sinais dos pregos nas suas mãos, eu não vou acreditar que você ressuscitou. E aqui na lição traz um comentário que eu nunca tinha. Fala assim, né? Pilatos e Tomé tiveram a questão da dúvida, né? Todos os dois tiveram. E apesar das grandes evidências, né? Tomé, então, nem se diz. Sim, né? Agora, o que a lição traz aqui? Para Tomé, a esperança era o quê? O reino terrestre. Aqui, né? Aqui. E quando Jesus morre, para ele perde esse brilho que ele tinha com Jesus, né? E aí vem a questão da dúvida, né? E fala da vaidade, né? Jesus aparece. Ele não estava lá. Jesus aparece para os outros. Sem eu estar lá. Sem eu estar aqui. Isso não pode. Eu não creio. E é uma coisa terrível, né? A tal da vaidade, do orgulho, né? Da soberba, né? De achar... Eles tinham isso, né? Infelizmente, entre os discípulos, tinha esse negócio de disputa, quem que ia ser o primeiro. Então, isso ainda estava na vida dele ainda. Então, ele perdeu muito com isso, né? Mas Jesus, com muito amor e carinho... E eu vejo uma ligação entre Tomé e Jairo. Sabe, o Jairo? Senhor, o senhor corre lá em casa, tu erga a mãozinha, bota a mão na cabeça da minha filha e ela vai curar. Tomé, não, eu só creio se eu botar a mão do lado tal, se tiver isso, ou seja, a gente quer crer do nosso jeito. E é assim que crê? Não. Interessante falar que a fé é a evidência do que você não viu, né? E se a gente fizer um contraponto com a história de Abraão, Abraão não teve limitações e nem condições para que ele cresce. Ele simplesmente foi lá e creu. E aqui nós vemos Tomé colocando uma condição. Senhor, só vou crer se eu puder tocar, se eu puder ver. Senão, não vou acreditar, não. O que os discípulos estão falando aí é meio estranho. Mas tem nada a ver comigo, com isso, não. Eu não vi. Eu preciso ver para quem e crer. Então, ele colocou uma condição na fé dele. E a Bíblia vem trazendo em Hebreus o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqui Tomé fez uma coisa, a gente brinca, é evidente, né, com o lado que ele falou, mas é algo muito triste, né? Porque a pessoa bem-aventurada é aquela que não viu e creu. Ah, legal isso. Bem-aventurada é aquela que não viu e creu. E aí está lá no nosso versinho, né? Sim. Em João 20, verso 29. Elton, pode ir, Elton. Elton já está com a lição lá. Vai lá, Elton. Aqui no Caminho a Cristo, aí você vai ler essa passagem. Não, vai você. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. Ou seja, onde? Na palavra de Deus, a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Ou seja, ele nunca tirou a possibilidade da dúvida. Mas deu suficiente evidências. E quem está alicerçado na palavra... Tem todas as né? evidências. Né? A dúvida... Você quer tirar a dúvida da sua vida? Estuda a palavra de Deus. Mas estuda com o Espírito Santo. Em oração. Não adianta vir ler aqui, que eu tenho um amigo meu que só lia e não aprendeu nada. O dia que ele aprendeu, então, vou ler a Bíblia, crendo que Deus... Pronto, mudou a vida dele. Pois é. O Espírito Santo é que torna tudo isso eficaz, né? Sim. Ele fala isso, o que torna eficaz tudo que Jesus fez, os sinais... O que ele passou aqui, a morte dele, a ressurreição, ele está lá intercedendo por nós,
é o Espírito Santo. Por isso que Jesus tinha que ir para que o Espírito Santo viesse, né? Viesse para tornar tudo isso eficiente na vida de todo aquele que crê e pede e aceita a Jesus, né? E pede para o Espírito Santo. Então, assim, tem muitos, né? Acho que não sei quem comentou isso, mas muitos esperam que desapareça todo motivo de dúvida, né? E nunca vão realizar. Porque, como você leu aí mesmo, Deus não vai tirar toda a dúvida. Porque, vem cá, se ele tirasse todas as nossas dúvidas, ia precisar de fé? Iria ser tudo programado, né? Como se fossem uns robozinhos, sem o livre-arbítrio, sem a dúvida. E não é isso que Deus quer, né? Não, pode continuar falando aí, que agora eu quero achar um negócio aqui. Vou fazer que nem o Elton agora, vou procurar Elton. Existe um ponto alto, né, que é o amor, né? Que por mais que você tenha dúvida, quando você tem um relacionamento pessoal com Deus, e aí através do batismo do Espírito Santo também, diariamente... Não, quase que eu te pego aqui, Enio. Eu tô sofrendo para achar. Falei, quer ver que o Enio vai falar, decora a minha passagem? Olha só, Enio. Olha aqui que eu achei aqui. Ó, você pode achar na tua Bíblia, em 1 Coríntios 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Quando você falou no amor, eu falei, como é que ele vai citar o meu? Não foi nada combinado, viu, gente? Não, eu estava procurando aqui. Certo? A fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Ou seja, Tomé precisava da fé. Nós precisamos da fé. A fé tem tempo de validade, que é quando Cristo vier. Para que nós vamos precisar de fé? Quando Cristo vier, para que nós vamos precisar de esperança? Então, Deus quer que aprendamos a usar isso hoje, né? Para quando Ele voltar, a gente ver as concretizações proféticas e os desejos deles ao vivo. Imagina? Ver Jesus ao vivo. Essa é a coisa mais linda do mundo. Sonhos, né? Nós temos que nos preparar para isso. Você também tem que se preparar para a volta de Jesus. Nós temos que ter fé. Tira essas dúvidas aí. Para de ficar vendo televisão à toa. Para de ficar lendo coisa que não presta. Estou falando para mim, não é para você não, tá? É para nós, tá? Depois vocês pegam na saída, tá bom? É você que vê isso, tá falando que é nós, mas eu tenho que falar assim para não apanhar, tá? Creia em Cristo Jesus, vai para a Bíblia, vai para o Espírito de Profecia para ampliar mais a visão, sabe? Você vai ver que maravilhoso é crer em Jesus. Bom, eu vou recapitular aqui, porque a terceira idade não permite a gente ser muito certinho. Nós começamos com Abraão. Abraão. Ele usou o exemplo de Abraão. Maria. Depois nós fomos para quem? Maria. Depois nós vimos o exemplo? Pilatos. Depois? Tomé. A lição de quinta é qual mesmo? O nosso. E agora? E o nosso? Vamos lá vocês dois. Qual deles nós temos sido? Igual a quem? Tomé, igual Maria, igual Pilatos. Qual que tem sido? E que testemunho nós temos dado, né? Testemunho de quem tem dúvida, muita dúvida, ou de quem tem fé em Cristo Jesus? Mesmo diante das dúvidas, né? Mesmo diante das dificuldades, das lutas, das provas. Deus, será que me abandonou? Isso é dúvida. Deus nunca nos abandona, mas a gente às vezes passa por momentos que são extremamente difíceis. Jesus passou a maior dificuldade que um ser humano pode passar. Ele, Deus feito homem, sofreu mais do que qualquer um. E por nós, né? Então, o que nós passamos aqui é muito pouco perto do que Jesus tem prometido e promete para nós no futuro, né? A gente tem que ficar firme. Tem que dar um jeito nisso, não tem? Muitas vezes a gente pode pensar, nossa, mas... E eu falo isso comigo também. Eu queria ter aquele privilégio que Lázaro teve de ser ressuscitado por Cristo, ter o privilégio de Maria, né? De ter recebido um milagre de Jesus, ter tocado em Jesus como Tomé tocou e creu. E eu fico pensando, nossa, mas a gente vive uma época tão ruim, né? Mas não. Nós vivemos uma época de cumprimento de profecia também. Né? Então nós estamos vendo sinais aí dos fim dos tempos. Se formos olhar para a Bíblia, a evidência é clara. Não vai tirar a dúvida, mas vai me dar evidências do cumprimento das profecias. Então nós somos privilegiados de estarmos vivendo nesse tempo. E, sobretudo, por quê? Porque talvez não experimentemos nem a morte. Imagina, Que nós bênção, temos né? a oportunidade, né? Talvez, se Deus permitir,
de ser a geração que vai ver Jesus voltar. Amém. E essa tem que ser a preocupação máxima nossa, né, Enio? Como que nós vamos estar quando Jesus voltar? E que testemunho nós temos dado, né? Eu recebi o testemunho de uma pessoa que eu falei, gente, isso não é normal. E não era mesmo, era uma pessoa de Deus. Quer dizer, será que eu estou dando um testemunho que faça isso com as pessoas? Que elas falam assim, nossa, o que ele tem? Que ele não está acontecendo tanta coisa, mas ele está firme, está bem. Aparentemente, tudo vai contra ele, mas ele está firme. Eu não consigo ser... O que tem de diferente? Ou então eu sou aquele reclamão, né? Tudo cristão reclamão. Isso é o pior. Esse está cheio de dúvida, não está firmando na palavra de Deus. O Jeremias, né? A lamentação. Não está firmando. A gente tem que firmar na palavra de Deus, na comunhão, porque senão a gente dá um mau testemunho. A pior coisa que tem é uma pessoa que fala, sou de Jesus, e só fica reclamando de tudo. Fica queixando de tudo. Isso a gente tem, todos nós temos dificuldades, todos nós temos lutas, mas com Jesus a gente vence. Você até me faz lembrar daquela história, velha história, né, de culto, né? Da irmã que toda quarta-feira, irmãos, ora por mim para que Deus tire as teias de aranha da minha vida. E aí foi um dia um irmão falou assim, ela acabou de falar, não, irmã, por que você não pede para Jesus matar a aranha de uma vez, para não fazer teia? Ou seja, tem cristão que o testemunho dele diante dos outros é desse jeito. É o que vocês estão falando aí mesmo, é reclamação, é dúvida, é botando só minhoca na cabeça dos outros, ao invés de olhar para Jesus como Salvador pessoal e falar, Deus, me ajuda aqui, eu não presto mesmo, eu sou fraco mesmo, dá poder e Deus vai dar. Eu penso sempre no exemplo de Pedro, né? Que Pedro, ele se assemelha muito, pelo menos comigo, né? É impulsivo. Não, Jesus, eu vou morrer por ti, Pedro. Você vai me negar 3 vezes. Não, eu vou morrer por ti. O que acontece? Realmente ele nega. Só que nós vemos depois um Pedro diferente, né? E ali ele dá a vida pelo evangelho de Cristo. Ele fala, não sou digno nem de morrer como meu Salvador. Foi crucificado de ponta cabeça. Então, assim, o evangelho é uma transformação, né? Nós vemos Paulo e Silas lá sendo açoitados, humilhados e louvando a Deus. E essa transformação é o testemunho que o mundo precisa, Aos né? olhos humanos isso é loucura, não tem como. Mas é porque houve uma conversão, uma transformação, o Espírito Santo tocou realmente. Então eles vivem a essência e era isso que Jesus veio mostrar. Amém, né? Amém. Olha, você que está nos vendo aí, está na nossa lição, curtindo a lição, acabou. É desse jeito, quando está ficando bom, o diretor dá o sinal lá para gente. E a gente tem que parar. Mas antes de parar, eu queria o seguinte, que cada um de vocês, começar por você, Elton, o que você quer deixar de mensagem principal para nossos amigos da nossa classe? Que a nossa vida em Cristo Jesus transforma todas as coisas, né? Nós somos difíceis, temos nossas dificuldades, às vezes fazemos coisas que não gostamos, mas se entregarmos a vida para Jesus, ele transforma tudo isso. Olha o que Tomé falou, né? Tomé lançou-se aos pés de Jesus, exclamando, Senhor meu e Deus meu. Tomé teve que errar, teve que passar por dificuldades. Nós fazemos isso também, mas se nós confiarmos em Jesus, através da palavra dele, ele tem poder para nos transformar e nos preparar por algo grandioso que está por vir, né? Tempo de angústia como nunca foi visto, mas a volta de Jesus está próxima. É certa, né? É certa. Então, vamos levantar a cabeça e com Jesus nós vamos vencer. Amém, amém, amém. Enio. Amém. O que eu trago de lição uma síntese aqui do estudo, é que por mais que nós estejamos com os pés na terra, os nossos olhos têm que estar no céu. Amém. Né? Aqui eles esperavam o Messias apareceu e ninguém reconheceu, né? O povo judeu ali deixou de lado, e aí a gente imaginava que os líderes religiosos da época pudessem reconhecer, o nosso Messias chegou, mas não, esperavam um outro Jesus, né? Um Jesus como um rei. Então, o que vale aqui para mim, o que eu pude levar comigo, né, para o meu coração, é que nada nessa terra vale o que o céu nos reserva. Deus preparou um lugar para você. E isso, para mim, é tudo. É tudo, né? E o interessante, né, Enio? E você tem que aprender também com Pilatos. Ele tentou proteger o que tinha de valor para ele e perdeu tudo. E o interessante é que a lição, né? O versinho aquele que a terceira idade não decora, mas a gente conhece.
Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado você que está aí, ó, do outro lado da tela, que não me viu, mas creu. Sabe, o que Jesus precisa hoje é de testemunhas, mas testemunhas assim, de ânimo, de prazer de falar que é de Jesus, de permitir que o Espírito Santo trabalhe e mostre o que Jesus fez. Tem que mostrar. As pessoas, elas vão se converter, não muito pelas nossas palavras, porque eu posso falar uma coisa e fazer outra, mas elas vão se converter por aquilo que Jesus fez em nós, e muitos vão olhar para nós e falar: nossa, se fez aquilo na vida do Jefferson que não presta, é sinal que também vai fazer na minha vida que não presta. Então, que sejamos esse exemplo, essa luz, esse testemunho, que nós possamos ser gratos a Jesus como Maria foi, sabe? Se tivermos a falta de fé como Tomé, mas que possamos aprender com Tomé a ter fé, que possamos aprender com cada um da nossa lição, Pilatos, sabe? Mas como Pilatos, a única diferença é que quando a gente pedir para Deus, Deus, o que é verdade? Que possamos ficar perante a palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo revele a verdade a nós. E olha, a única coisa que vai fazer com que você creia em Cristo Jesus é a leitura da palavra de Deus através do Espírito Santo e da oração. Então, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Abençoe você, Enio, amém, Kevin, Elton, para que nós tenhamos cada vez mais fé e sejamos a testemunha viva que o mundo precisa ler de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Querido Papai do Céu, obrigado por essa lição maravilhosa, obrigado pela nossa recapitulação, e nós aprendemos, ó Deus, como chegarmos bem perto de Ti através da palavra e permitir, ó Deus, ser diferente de Pilatos, né? Que fugiu da resposta, mas ser como Maria, agradecido, chegar aos seus pés e permitir que o Teu perfume entre nós e nós possamos exalar esse perfume a todas as pessoas que nos cercam. Amém. Querido Deus, abençoe o nosso lar, nosso trabalho, que possamos, ó Deus, atingir o coração das pessoas com o Teu sorriso e o Teu abraço. É isso que nós suplicamos. Perdoa até aqui a nossa falta de fé. Dá-nos fé, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, mais uma lição, semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Dá o like, compartilha, fala para os amigos, manda um abraço para todos eles, tá? E também para nós. Fechado? Deus te abençoe e lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana de sucesso. Um beijão.